E quanto tempo nós gastamos nas coisas que não nos levam à vida eterna, as coisas que não nos edificam, as coisas que não nos levam para perto de Deus, as coisas que não nos faz enxergar a nós mesmos, as coisas que inutilmente buscamos diariamente, horas, meses, anos. Quantos anos de nossas vidas nós jogamos fora? Quantos meses? Quantos dias e horas? Alguns minutos, em alguns minutos é possível salvar uma alma. Em alguns minutos, eu digo até em segundos, é possível resgatar alguém que vem se perdendo, que se perdeu. O Senhor Jesus Cristo, quando ele veio aqui à Terra, ele veio salvar o que se havia perdido. Deus ele enviou o seu próprio Filho por amor para resgatar o seu povo. E Jesus, em 33 anos, ele fez algo que fica para sempre. Desde o seu nascimento. Olha quanto tempo. Aí a gente para e olha, poxa, eu tenho quantos anos e o que que eu já fiz para Deus? O que que eu já fiz para Jesus? Jesus, ele já fez tanto por mim, ele já... Meu Deus, Deus já fez tanto, tanto, tanto por mim, já me deu tantos livramentos, já me curou, já me sarou de todas as minhas enfermidades, traumas, frustrações e perseguições, nos livrou. Quantas vezes Deus nos puxou pela mão, quantas vezes o Senhor Jesus nos tirou do fundo do poço, quantas vezes o Senhor enxugou as nossas lágrimas, quantas vezes o nosso Pai Eterno nos deu um abraço, nos amou, nos momentos em que ninguém mais fazia isso por nós. Pelo contrário, o ódio tem se aumentado, realmente ele vem aumentando. A raiva, a inveja, o orgulho, o egoísmo, o egocentrismo, a busca pelas coisas deste mundo, a busca pela fama, a busca por dinheiro, a busca por vaidade, por aparência, a busca por sensualidade. É tantas e tantas vaidades, né? É tanto tempo gasto errado, é tanto tempo desperdiçado. E se pararmos para pensar, nós temos pouquíssimo tempo aqui na Terra. Não, a gente não vive como antigamente, se vivia 500, 900 anos e, enfim, 1000 anos, não. Nós temos 120 anos no máximo de vida. Foi essa idade que Deus nos deu. Quem vive mais que isso? E muitas das vezes nós sabotamos a obra do Senhor Jesus aqui na Terra. O que ele fez aqui na Terra, nós sabotamos. Ao invés de nós seguirmos os seus passos, ouvirmos a palavra dele, buscarmos a palavra dele, lermos o que nos foi deixado, nós ficamos horas e horas e horas na internet. Horas e horas navegando no Instagram, no Facebook, enfim. Quanto tempo nós estamos desperdiçando e quantas vezes nós temos sabotado as obras que o Senhor fez. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ele não morreu em vão, para que nada fosse enxergado, compreendido, consertado. Ele veio para realmente salvar o que se havia perdido, consertar aquilo que tinha conserto. E quantas
quantos dias, horas, meses, anos temos perdido com redes sociais, cuidando de tudo, todos, menos da nossa salvação, menos em procurarmos em nós os nossos defeitos, menos em saber qual é a vontade do Senhor Deus para as nossas vidas, do nosso Senhor Jesus. E sabotando a obra do Senhor aqui na terra. Eu fiquei muito triste realmente, porque foram tantas coisas que eu seguia, pessoas que eu nunca vi na minha vida, tantos assuntos, tantas coisas de vaidade, eram tantas e tantas coisas que teve um momento que eu parei e falei, Senhor, faz parte do meu passado. Ainda seguia várias bandas de rock, era... E quanta coisa inútil. Você segue pessoas, coisas, enfim, que muitas das vezes a pessoa nem nunca te viu, nem sabe que você tá seguindo ela, nem sabe que você existe. E você gastando o seu tempo com isso. Imagina, eu falo você, nós. E nós podíamos estar falando do amor do Senhor Jesus. Nós poderíamos estar nos alimentando do amor de Deus e exercendo ele, fazendo algo para o reino dos céus, nos limpando, nos livrando, nos consertando, nos arrependendo, agradando a Deus, agradando ao Senhor Jesus. Deus, ele não pede muito de nós. Ele só quer que nós venhamos a obedecê-lo. Senhor, ele quer que nós sejamos sinceros com ele. O Senhor sabe que vivemos num corpo físico, carnal, mas ele sabe que nós podemos sim, com a obediência, a busca a ele, a busca do Espírito Santo, a busca do Senhor Jesus Cristo, nós podemos sim nos santificar. E quando o Senhor Jesus vir no arrebatamento, nós podemos sim ter os nossos corpos transformados. Porque para entrar lá no céu, com esse corpo a gente não vai entrar. Com essa pele a gente não vai entrar. Com as coisas deste mundo, tudo aquilo que nós temos nos apegado aqui na terra, não vai entrar. Não, porque lá é tudo novo. Lá é tudo novo. Tudo fresquinho. É tudo perfeito. Para que levar casa velha? Levar tudo que há em nós, né? De velho na casa, que nós somos a casa, somos o templo do Espírito Santo. Não tem sentido nós levarmos o velho junto. Não tem sentido nós levarmos as coisas inúteis deste mundo junto. Porque lá não se compra com dinheiro, nem cartão de crédito, lá não se faz Pix. Lá você não precisa estar com roupas caras de marca. Lá você não precisa estar com tantas e tantas coisas, apetrechos, enfim, vaidades. Lá é tudo muito limpo, é natural. Lá é tudo sobrenatural, perfeito, é grandioso, é... Como eu queria conhecer o céu. Mas eu vou conhecer. Em nome de Jesus, eu vou vencer. Em nome de Jesus, aos pouquinhos, todos os dias, eu vou consertando cada erro, cada coisinha. E vou pedir sempre para que Deus coloque humildade dentro de mim, para que eu venha sempre reconhecer os meus erros e sempre ver aonde o que está roubando a minha salvação, o que está me atrapalhando no meu relacionamento com o Pai, o que está
fazendo com que eu venha jogar horas da minha vida no lixo. Dias, meses, anos. Eu quero que o Senhor Jesus me deixe conforme a vontade dele. Eu quero que o meu Deus Todo-Poderoso faça o que quiser de mim. Que ele me fortaleça a cada dia, para que eu possa resistir ao diabo, às tentações, que eu possa literalmente resistir ao diabo, para que ele venha fugir de nós, para que ele venha fugir de mim. E se nós não tentarmos nos livrar de todas essas estratégias, artimanhas de Satanás para querer nos prender, atrapalhar a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade, impedir a nossa salvação, impedir que nós venhamos a subir, estar preparados para subir no arrebatamento. Enfim, pense. O mundo, ele não quer que nós venhamos a pensar. Quantas e quantas vezes nós nos encontramos totalmente desesperados, com a cabeça cheia de coisas, em momentos de você enche tanta coisa na cabeça, que você até esquece. Às vezes você tá com algo na mão, você tá procurando aquilo que você tá, uma caneta, por exemplo, você tá com a caneta na mão, você tá procurando caneta na sua mão, querendo resolver vários e vários problemas, além dos seus problemas, dos outros, e ainda querendo diversão, querendo distração, querendo relacionamento, querendo isso e aquilo, e perdendo seu tempo em redes sociais, se alimentando de tantas coisas, porque realmente tudo foi feito para distrair, para não nos permitir pensar. O intuito do inimigo, sim, é que nós não venhamos a pensar, que nós venhamos a realmente tornarmos loucos, porque a verdade é essa, é assim que vai chegar, isso já tá chegando, a gente já vê umas coisas que nós vemos hoje em dia que não tem como falar que não é loucura. É isso que o inimigo quer. Então, quanto mais a gente fica pendurado num celular, pendurado numa televisão, querendo o tempo inteiro se alimentar de coisa que não é de Deus, ou de coisas que não nos diz respeito, coisas que já está entregue nas mãos de Deus, é Deus que tem o controle, ou querendo buscar saber como é a vida de alguém, ou de repente querendo ter a vida que a outra pessoa tem, querendo ter a aparência que a outra pessoa tem, ou seja lá o que for, ou querendo desabafar, ou aquelas pessoas que nos fizeram mal e a gente fica tentando explicação, e a gente fica tentando atacar, e a gente fica falando, querendo que, achando que no muito falar a gente vai conseguir resolver alguma coisa, e buscando psiquiatras e psicólogos e terapeutas e psicoterapeutas, enfim, quando na verdade a gente precisa pensar, raciocinar. Nós precisamos de silêncio, nós precisamos buscar a paz do Senhor. Nós precisamos buscar a paz do Senhor para dentro de nós, para dentro da nossa mente, para dentro da nossa casa. Nós precisamos saber o que realmente Deus quer, como Ele quer, quando de nós. E isso é possível. Sabe que eu tava me lembrando do som que eu ouvi, da visão que eu tive, um pedacinho de um instrumento que era realmente gigante, mas era só um pedaço que eu vi, como se fosse metalizado, meio azulado, meio como se tivesse uns buraquinhos e um negócio meio assim, meio. Não dá pra explicar, cheio de. Aí eu fiquei pensando, eu falei, eu vou procurar, porque eu sabia que existia um instrumento assim, e os instrumentos celestiais não é bateria, não é guitarra, não é.
não é batuque. Eu nunca ouvi nenhum som de que nos foi reproduzido de pessoas que de repente tenham sido arrebatadas e o Senhor tenha mostrado que tenha ouvido algo dos céus, que tenha tambores, bateria, guitarra, essas coisas. Aí eu fui procurar e eu achei um tipo de flauta que é um dos instrumentos mais antigos, ou seja, com certeza era de Deus mesmo. Tudo que Deus faz é por vários propósitos, não é só um. Porque Deus, quando ele age em prol de um, é vários ao mesmo tempo. E quando Deus me permitiu ouvir aquele som, um som limpo, um som perfeito, uma música realmente celestial, perfeita, perfeita, não existe, não existe. Eu procurei aqui, procurei pela internet som igual, não existe, não existe. Não tem como ser, não tem. Som limpo, 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 perfeito, perfeito, maravilhoso. Quando ele me permitiu ver e ouvir. O ouvir, por quê? Olha um pouquinho do que nós vamos viver lá no céu. E o Senhor Jesus está vindo. E lá no céu há ensaios. E a flauta, eu vi direitinho, como se fosse um monte de caninho. Não é cano, não é caninho. Eu vi que era muito grande, mas eu vi um pedaço só. E era. Sei que o som era muito gigantesco. O som era demais. Perfeito, perfeito. E eu fui buscar o significado da flauta na internet. E tem a ver com silêncio. E nós precisamos muitas vezes parar, nos desligar de tudo aqui da Terra. De conversas, desligar mesmo tudo. Televisão, rádio, celular, dar uma pausa, parar, internet e deixar Deus nos proporcionar um silêncio para que nós deixar Deus trabalhar, mantendo esse silêncio, para que nós venhamos a pensar, raciocinar, para que nós venhamos chegar a conclusões necessárias, para que nós não venhamos a enlouquecer, não venhamos de repente a gastar o nosso tempo com tudo aquilo que não vai nos levar para o céu, não vai nos edificar, não vai acrescentar qualidades em nós, não vai, não. O que vai acrescentar realmente é quando nós nos voltamos para Deus e queremos realmente saber o que Ele quer de nós, o que nós podemos fazer, como nós podemos fazer algo para agradecer a Deus, para agradar a Deus, para provar o nosso amor por Ele. E que nós queremos sim estar lá perto dele. E que nós queremos sim subir no arrebatamento. São tantos versículos, são tantas páginas, tantas coisas que coloca versículos e ficamos compartilhando, né? O tempo que a gente gasta com isso, a gente podia estar abrindo a Bíblia enquanto ainda podemos, estar lendo, estar buscando a verdadeira palavra de Deus. E, enfim, Deus, ele não faz nada por acaso, ele não permite nada por acaso. E quando ele faz é por vários propósitos. O som celestial que eu ouvi me trouxe mais amor a Deus, muito amor por Deus, por Senhor Jesus Cristo, muito amor pelo Espírito Santo, muito amor por tudo que diz respeito. Parou sozinha. Eu acho que eu tenho que desligar, tirar várias coisas, né?
descarregar um pouco o celular. Judas, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortai-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. É triste. Destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhecem. Como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de caridade, branqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, e dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos
sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus Salvador nosso, ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade e domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Judas, livro de Judas. Que você, como eu, consiga chegar a esse entendimento. Se você tem suas redes sociais, você sabe que não está te edificando, está te trazendo tudo, menos a salvação, menos o amor ao próximo, menos o amor a Deus, muito amor a si mesmo. Ore repreendendo todo o mal de dentro da sua casa. Consagre ao Senhor o chão, a atmosfera, o céu. Ore quando orar, ore pela humanidade. Ore pela humanidade. Ore pela terra, pelo solo. Ore pela atmosfera, pelo céu. Ore pelas nuvens. Ore por toda a humanidade, ore por todos os animais. Ore. Ore. Consagre tudo ao Senhor, não somente a tua casa e onde você mora. Consagre a si mesmo ao Senhor. Busque a limpeza, busque a limpeza interior, busque a santificação, busque, ao invés de gastar o tempo com tudo isso, tudo aquilo que você digeriu, que seja tudo apagado da sua memória, aquilo que não é de Deus, aquilo que não edifica, que não vai fazer diferença na obra de Deus, que não vai fazer diferença em nada para a sua vida espiritual, a sua salvação. Deleta da sua mente. Enxergue realmente as coisas de Deus. Enxergue realmente a vida eterna. Lute por ela. Agarre esse propósito de lutar pela sua salvação. De lutar, porque Jesus, ele está voltando, ele está vindo. Ele está vindo. E o dia do Senhor será terrível se nós não subirmos, se nós não formos arrebatados com ele. Que Deus abençoe as nossas vidas, o nosso domingo, a nossa semana, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Fique na paz de Deus.